Capítulo 6. Mensagem urgente. A Baía de Nápoles é um lugar de tirar o fôlego. Em 79 d.C., Pompeia era uma cidade exuberante voltada para o lazer. Uma próspera e sofisticada rota turística situada às margens daquela magnífica baía. Romanos endireinados iam para lá a fim de relaxar o sol e desfrutar os prazeres de Pompeia. Era uma cidade que tinha de 10 a 12 mil habitantes, mais de 25 chafarizes, 4 salas de banho públicas, um grande anfiteatro, um ginásio, um hotel e um agitado mercado com artigos de todo o mundo. Pompeia era um centro de comércio, esportes e entretenimento, concertos e teatro. Energia geotérmica aquecia a água que era canalizada através do elaborado sistema de encanamento até chegar às salas de banho públicas e às sofisticadas casas. O piso da casa de um comerciante tinha a seguinte inscrição: Salve lucro, bem-vindo lucro. Se alguém quisesse a última moda, obras de arte ou artigos de luxo, encontraria isso em Pompeia. A cidade foi chamada de um grande bazar de compras. Era uma cidade de abundância. Cereais, centeio, trigo e milho eram produzidos pelos fazendeiros locais. Alimentos como nozes, peras, feijão, cebola, pêssegos e uvas eram todos cultivados localmente e vendidos no mercado. Garrafas de vinho de mais de 1.900 anos com inscrições de Pompeia foram descobertas em escavações romanas, indicando a abrangente venda dos vinhos da cidade. Por causa de sua localização favorável, artigos eram frequentemente descarregados dos navios no porto de Pompeia para dali serem enviados a toda a Itália. O comércio marítimo era uma das razões para a prosperidade local. Os habitantes de Pompeia também eram muitos religiosos. Tinham os templos em homenagem a Júpiter, Apolo e Vênus. Outro deus ao qual adoravam com muita devoção era o deus do prazer. Pompeia era uma cidade tão próspera quanto imoral, amante da diversão e dos prazeres. A prostituição e a gratificação dos prazeres da carne eram glorificados. Pelo menos um edifício, o lupanar, era dedicado à prostituição. Afrescos e mosaicos encontrados em casas e edifícios públicos continham conteúdo sexual. Tudo isso teve fim em 24 de agosto de 79 d.C. Nessa data, o Monte Vesúvio entrou em erupção e sepultou a cidade debaixo de uma espessa camada de cinza e lama vulcânica. Antes que a tragédia ocorresse, o vulcão tinha se manifestado havia semanas. Os sinais de alerta estavam presentes. Os habitantes de Pompeia deviam saber disso, pois a montanha tinha entrado em erupção antes de 5 de fevereiro de 62 d.C. Por 17 anos, outra grande erupção ameaçou os cidadãos de Pompeia. Às vezes, os habitantes caíam em si por causa dos estrondos do vulcão, mas estavam ocupados, desfrutando a boa vida. Estavam tão concentrados em seus prazeres que nem notaram os alertas. Os juízos de Deus estavam a caminho, mas os que moravam ali estavam tão intoxicados pelos prazeres que não puderam notar. Estavam cegos para a catástrofe que em pouco tempo cairia sobre eles. Quando veio a erupção, o céu escureceu. Gases escaldantes e cinzas desceram sobre a cidade. Só então as pessoas saíram correndo, gritando aterrorizadas, mas era tarde demais. O político romano Plínio, o jovem, testemunha do evento, em sua segunda carta ao historiador Tácito, escreveu o seguinte: A escuridão se espalhou sobre nós, não como uma noite sem lua nublada, mas a de um salão fechado com as lâmpadas apagadas. Era possível ouvir gritos de mulheres, choro de crianças e clamores de homens. Alguns procuravam os filhos, outros buscavam os pais. Alguns oravam pedindo para morrer pelo próprio medo da morte. Muitos erguiam as mãos para os deuses, mas, para a maioria, já não havia Deus em nenhuma parte. A última e eterna noite tinha caído sobre o mundo. Fico fascinado com a expressão, a última e eterna noite tinha caído sobre o mundo. O povo de Pompeia ouviu o alerta, mas estava em estado de negação. Hoje vemos seus corpos incrustados em lava, algum deles ainda com dinheiro nas mãos, apanhado às pressas.
Ao olhar para o mundo de hoje, não consigo evitar a pergunta: estaremos ouvindo os estrondos? O que ouvimos nas vozes da natureza com seus tremendos desastres? Qual é a nossa reação diante das tragédias diárias na sociedade? Talvez estejamos vivendo ao lado do vulcão por tanto tempo que ficamos acostumados aos seus estrondos, a ponto de não mais nos assustarmos com ele. Será que ficamos surdos aos alarmes que estão soando ao nosso redor? A mensagem do tempo do fim do Apocalipse. No livro do Apocalipse, há uma profecia que aponta diretamente para nossos dias. É Deus tentando chamar nossa atenção para nos despertar. É uma mensagem de esperança para o tempo do fim e para uma geração que está a um passo da eternidade. É o apelo final de Jesus com a intenção de nos preparar para a sua breve volta. Ele fala com relevância para uma geração desesperada para um mundo de incertezas. Traz coragem para enfrentar o amanhã com a confiança de que Deus ainda está no controle de tudo. Essa mensagem foi registrada em Apocalipse capítulo 14, versículos 6 e 7. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentavam sobre a terra e a cada nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Uma mensagem eterna. Esse mensageiro angelical alerta pessoas de cada nação e tribo e língua e povo. Sua urgente mensagem ultrapassa fronteiras nacionais, rompe barreiras alcançando homens e mulheres de todas as classes e culturas. É o apelo final de Deus para que a humanidade se prepare para sua breve volta. É o último convite para que homens e mulheres de todos os lugares respondam ao seu amor, aceitem sua graça, recebam seu perdão e experimentem seu poder. É o apelo pessoal de Deus para toda a humanidade, na hora do julgamento final. A mensagem do anjo é: o Evangelho eterno. O Evangelho é a boa notícia da salvação. Em Jesus, o peso da culpa é trocado pelo descaso por meio da fé. Em vez de carregar um fardo, encontramos a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento. É o que declara o apóstolo Paulo. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Essa é a promessa aos que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Romanos capítulo 8, versículo 1 e 4. As boas notícias não param aqui. A Bíblia diz que, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a nossa injustiça. 1 João capítulo 1, verso 9. Ele nos oferece liberdade não somente da culpa do pecado, como também do poder do pecado. Por isso o anjo disse a Maria: você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Mateus capítulo 1, versículo 21. Qual é a sua luta? Que hábitos acorrentam você? Que atitude escravida você? Jesus, o Salvador vivo, quer libertar você. O Evangelho é isso. A graça dele é nossa e o poder dele é nosso também. Conheci na Austrália um jovem a quem chamarei de Bob. O que você faz na vida? Perguntei a ele. Sou segurança de boate, ele respondeu. Dou um jeito nos clientes quando eles saem da linha. Sei como pegá-los pelo pescoço e jogá-los na rua. O pai de Bob, que era cristão, havia convidado o filho para nossas reuniões. Foi por isso que Bob começou a frequentá-las. Numa noite falamos de Jesus, de como seu amor pode preencher o espaço vazio que há em nosso coração e de como ele pode reconstruir os pedaços partidos de nossa vida. Lágrimas escorriam pelo rosto de Bob. Naquela noite, ele entregou sua vida a Jesus. Tive o privilégio de vê-lo sendo batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Bob encontrou o Evangelho, ou talvez ele deva dizer que o Evangelho o encontrou. O Evangelho é eterno porque o plano de Deus para salvar a humanidade das consequências devastadoras do pecado não foi uma solução tardia encontrada quando Adão e Eva pecaram. O amor de Deus por seus filhos está profundamente encravado em seu coração. O amor de Deus é parte de sua natureza. Ele nos ama tanto, a ponto de entregar tudo para nos salvar. Ele é o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo.
Apocalipse capítulo 13, versículo 8. Logo que nossos primeiros pais pecaram, o amor de Deus colocou em ação um plano para salvar a humanidade. O Messias entraria no fluxo do tempo. Deus, por intermédio de seu filho Jesus, voluntariamente assumiria a natureza humana. Jesus lutaria as batalhas da vida de uma pessoa comum e sairia vencedor. Jesus morreu a morte que merecíamos para que pudéssemos receber a vida que era sua. Em troca do nosso pecado, Jesus nos oferece sua justiça. Em troca de nossas frustrantes derrotas, ele oferece suas vitórias triunfantes. Pela fé, podemos experimentar essa troca maravilhosa. Oferecemos a ele tudo o que somos, pecadores, fracos, sem poder, e recebemos tudo o que Jesus é, justo, forte e vitorioso. Não nos gloriamos em quem somos, mas em quem Jesus é. Uma mensagem universal. Em Apocalipse 14, vemos que o Evangelho eterno, proclamado pelo anjo, é destinado a cada nação e tribo e língua e povo. Apocalipse capítulo 14, versículo 6. Essa profecia está sendo cumprida diante de nossos olhos. Regimes totalitários e governos opressores estão perdendo o controle absoluto. A liberdade tem encontrado brechas nos lugares mais desafiadores. Por meio da internet, do rádio, da televisão e da página impressa, o Evangelho está sendo anunciado em lugares em que 50 anos antes pensaríamos ser incansáveis. Desde as vilas mais distantes ao coração das metrópoles, passadas por ilhas isoladas pelo mar, o Evangelho eterno do amor de Deus está sendo proclamado. As palavras de Cristo a seus discípulos estão sendo cumpridas nesta geração. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Mateus capítulo 24, versículo 14. Último chamado à obediência. Na cena descrita em Apocalipse 14, versículo 7, os anjos conclamam as pessoas a temer a Deus. Esse temor não significa tremer de terror perante Deus. A palavra temor pode ser mais bem traduzida como respeito, reverência ou obediência. É a atitude mental de tomar todas as decisões da vida de maneira a agradar a Deus. Esse temor está relacionado à obediência conforme a Bíblia. Teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Eclesiastes capítulo 12, versículo 13. Guardar os mandamentos não está exatamente na moda. Algumas pessoas preferem acreditar que não existem padrões morais. Afirmam que a verdade é relativa. Cada indivíduo tem a sua. Adultério e imoralidade de todos os tipos são apenas uma questão de opinião, não de obediência aos mandamentos de Deus. Em uma geração em que as linhas entre a verdade e o erro, entre o que é certo e o que é errado, são no mínimo nebulosas, Deus chama toda a humanidade para viver em obediência a Ele. O primeiro anjo nos chama para uma vida de obediência, e não para adorar algum Deus distante que não se importa com o que fizermos. O primeiro anjo está chamando aqueles que aceitaram Jesus como Salvador para aceitá-lo também como Senhor. Ele está nos chamando para um compromisso com sua vontade, sua palavra e seus caminhos. Onde quer que você esteja agora em sua jornada cristã, esse chamado é para você. Como Jesus devemos orar, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Mateus capítulo 26, versículo 39. Temer a Deus é uma atitude mental que leva a um estilo de vida obediente. Glorificar a Deus. Enquanto a expressão temer a Deus tem que ver com uma atitude mental, glorificar a Deus tem que ver com a maneira como vivemos. Essa ideia está refletida na ordem do segundo anjo. Dai-lhe glória. Apocalipse capítulo 14, verso 7. O ponto de partida de glorificar a Deus é nos identificar aberta e alegremente como cristãos, compartilhando sempre que possível as boas novas que Ele tem feito em nossa vida. Em um mundo de injustiça em que a vida nem sempre é justa, Deus é o juiz supremo. Foi por isso que Jesus disse ao homem convertido em Gadara: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Marcos capítulo 5, versículo 19.
Quando testemunharmos de Cristo e lhe damos glória, nossa fé é fortalecida e a certeza do seu amor se aprofunda. Além disso, o apóstolo Paulo relaciona a atitude de dar glória a Deus com nosso estilo de vida. Portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31. Assim que nos identificamos publicamente com Cristo, as pessoas passam a nos observar. Esperam que sejamos diferentes. Elas avaliam o que comemos e bebemos e veem se nossa conduta a cada aspecto de nosso estilo de vida refletem a realidade de nossa fé. O estilo de vida é parte essencial do nosso testemunho, da maneira pela qual glorificamos a Deus. Muitos dizem, meu corpo, minhas regras. O apóstolo Paulo, por outro lado, nos convida a apresentar nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Romanos capítulo 12, versículo 1. Ele compara nosso corpo a um templo. Também diz, se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. 1 Coríntios capítulo 3, verso 17. As Escrituras nos desafiam a glorificar a Deus em cada aspecto de nossa vida. Em um tempo em que multidões estão danificando o corpo e a mente com drogas, álcool e outros hábitos destrutivos, Deus diz, estou chamando você de volta a uma vida de fiel obediência. Seja um sacrifício vivo. Abra o coração. A hora do juízo. Este é o último convite de Deus. Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Apocalipse, capítulo 14, versículo 7. Em um mundo de injustiça, em que a vida nem sempre é justa, Deus é o juiz supremo. No julgamento final, ele corrigirá todas as coisas. A vida pode não ser justa, mas um dia a justiça reinará. E toda injustiça será corrigida por um Deus justo. O apóstolo João exclama, grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das Nações. Apocalipse capítulo 15, versículo 3. A grande batalha entre o bem e o mal será finalmente resolvida e o nome de Deus será exaltado. Em sua análise final, o universo verá que Deus é amoroso e justo. Ele é misericordioso e reto. O juízo implica responsabilidade moral. Todos temos poder para escolher. É essa liberdade de escolha que nos coloca em um nível superior ao dos animais. Nossa capacidade de fazer escolhas morais é a essência do significado de termos sido criados à imagem de Deus. Nosso destino eterno será finalmente determinado pela maneira como respondemos à graça de Deus, como aceitamos o perdão que Ele oferece gratuitamente e, pela fé, permitimos que Ele transforme nossa vida. Deus nunca forçará nossa vontade. Ele nunca usará a coação. Ele nos atrai com seu amor. Mas devemos corresponder ao amor divino. O juízo revela como recebemos suas repetidas ofertas de salvação. O apóstolo Paulo declara, assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Romanos capítulo 14, versículo 12. O próprio Jesus declara, eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho, para retribuir a cada um segundo as suas obras. Apocalipse capítulo 22, versículo 12. Ele não está vindo para determinar quem recebe a recompensa, mas para dar essas recompensas. Portanto, é preciso haver um juízo anterior à sua vinda, para que se determine quem receberá a recompensa quando ele vier. Quando Jesus vier, haverá ovelhas e cabritos, os justos e injustos, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Mateus capítulo 25, versículo 33. Ele não vem para determinar quem são as ovelhas e quem são os cabritos. Ele já sabe a que categoria cada um pertence. A expressão é chegada a hora do seu juízo, Apocalipse capítulo 14, versículo 7, implica claramente que o juízo ocorrerá algum momento antes de ele vir. Satanás desafiou Deus ao declarar que o Criador tem sido parcial e injusto na maneira de administrar o universo. O amor e a justiça de Deus têm sido questionados perante toda a criação.
Satanás tem tentado roubar a fidelidade de todo o céu, difamando o caráter de Deus. O juízo revelará que Deus fez tudo o que pôde para salvar cada ser humano. Aqueles que se perderem terão esse destino não por causa de algum ato arbitrário da parte de Deus, mas por causa das próprias escolhas. Adore o Criador. O terceiro apelo do anjo do Apocalipse que voa pelo céu levando a mensagem do tempo do fim é: adorai-o. A adoração, assim como o amor, é uma atitude do coração. É uma disposição e uma decisão de fazer de Deus o primeiro. Significa colocá-lo no trono do coração como soberano e o governador de nossa vida. Por meio da oração, do louvor e da obediência, expressamos nossa adoração. A adoração é essencialmente nossa resposta à revelação do próprio Deus. Quem não adora não ama a Deus, e quem não o ama não pode realmente lhe obedecer, pois o amor é a única base para a verdadeira obediência. O anjo de Apocalipse esclarece a razão pela qual devemos nos curvar diante de Deus. Ele diz: adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e a fonte das águas. Apocalipse capítulo 14, versículo 7. Adoramos a Deus porque Ele é o Criador. Pense nas maravilhas da criação. Pense em seus olhos, em como eles se ajustam à luz e à escuridão. Eles regulam o foco, podem perceber as cores e enxergar em 3 dimensões. Pense em seu cérebro e nos processos bioquímicos que ocorrem com assombrosa complexidade e velocidade para poder processar e interpretar tudo o que os olhos estão vendo. É dessa maneira que podemos apreciar a beleza de um pôr do sol e as delicadas cores de uma orquídea. Pense na força da gravidade. Ela é fundamental para manter a ordem do universo, mas ninguém foi capaz de explicar o que ela é realmente ou como foi configurada. Pense nos mistérios do tempo, do espaço e da matéria e como eles estão interrelacionados. Pense na energia do átomo e nos resplandecentes sóis. Existem bilhões e bilhões de galáxias, cada uma com bilhões de estrelas. Para onde quer que nos voltemos, as maravilhas da criação nos enchem de admiração e deslumbramento. Que universo! Que Criador! Por isso, louve aquele que tudo desenhou e tudo trouxe à existência. Louve aquele que tudo ordena e tudo sustém. Adore aquele que fez o céu e a terra e o mar e a fonte das águas. A criação é o princípio fundamental da adoração. Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Apocalipse capítulo 4, versículo 11. Deus deixou um legado eterno no sábado como memorial da criação. Gênesis capítulo 2, dos versos 1 a 3, Êxodo capítulo 20, do versículo 8 a 11. Cada semana, quando o adoramos como nosso Criador, Redentor e Salvador, reconhecemos que somos dele e ele nos fez e é digno de nossa adoração. Por outro lado, o princípio fundamental da evolução é exatamente o oposto da criação: a destruição. Bilhões e bilhões tiveram que morrer para que uns poucos pudessem sobreviver e melhorar a espécie. Alguns tentam conciliar a evolução com sua crença em Deus, mas se a revolução fosse o meio pelo qual Deus trouxe vida a este planeta, então ele não seria realmente o doador da vida, mas um grande destruidor. Se Deus me moldou e me deu forma, então eu sou especial para ele e tenho um lugar em seu coração. Se Deus me criou, então ele me conhece pelo nome. Ele me considera pessoalmente. Eu não sou apenas uma pequena partícula no universo que pode facilmente ser esmagada a fim de melhorar a espécie. Devo reconhecer que a sobrevivência do mais forte é um conceito verdadeiro, um fato da vida. Mas essa realidade é decorrente da triste condição de um mundo em pecado e não o plano original de Deus para o planeta. Nossa resposta ao Criador. A mensagem do primeiro anjo é a mensagem do Evangelho eterno, a maravilhosa graça de Deus para todo o planeta. É um chamado à luz do Evangelho para vivermos uma vida de obediência, glorificando a Deus em tudo que fazemos no momento em que é chegada a hora do seu juízo. É um apelo na era da evolução para o adorarmos como Criador. É uma mensagem de esperança no tempo do fim.
Esse fato nos coloca diante de escolhas decisivas. O estadista norte-americano Daniel Webster certa vez afirmou que não há nada mais importante nesta vida do que o senso de nossa responsabilidade para com Deus. De fato, somos responsáveis por nossas escolhas e nossos atos. O que fazemos é reflexo de nossas escolhas e seremos julgados pelas ações que praticamos. Apocalipse capítulo 20, versículo 12. Graças a Deus por permitir que Jesus nos defenda no juízo e apresente sua vida justa no lugar de nossa vida injusta. O apóstolo João nos oferece essas palavras de ânimo. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. 1 João capítulo 2, versículo 1. O julgamento final de Deus é justo. Jesus somente pode representar os que entregam a vida a Ele e pela fé aceitam sua graça e perdão em favor dele. Os tribunais humanos cometem erros. Às vezes, pessoas que deveriam estar presas são perdoadas e outras que deveriam ser perdoadas estão presas. Você já ouviu falar de Joy Collin? Em 26 de janeiro de 1981, ele e dois amigos estavam seguindo um carro forte de uma companhia norte-americana de transporte de valores. De repente, a porta traseira do carro forte se abriu e 2 sacos de dinheiro caíram na rua enquanto o caminhão seguia seu caminho. Joy, um estivador desempregado, apanhou os sacos contendo $1 bilhão e os atirou no porta-malas de seu carro. Durante alguns dias, ele gastou muito dinheiro e distribuiu notas de $100 a todos os vizinhos. Mas a polícia logo descobriu e ele tentou fugir. Foi preso no aeroporto internacional Kennedy ao fazer o check-in para voar rumo a Acapulco, no México. Ao ser revistado, encontraram $105 mil em 21 envelopes. Quando a polícia terminou de contar esse dinheiro e também a quantia que Joy tinha escondido em diferentes lugares de seu apartamento, ainda faltavam $196 mil. O que você acha que aconteceu depois? Talvez não tenha sido o que você poderia esperar. Joy contratou um poderoso advogado que argumentou que seu cliente não era realmente o responsável. A companhia de transporte de valores é que tinha culpa, pois a porta traseira do caminhão não fora trancada adequadamente. Além disso, quando o próprio Joy viu todo aquele dinheiro na rua, ele ficou temporariamente enlouquecido. Dessa maneira, como poderia se responsabilizar por seus atos? O júri concordou com a argumentação da defesa. Em fevereiro de 1982, Joy Collin foi posto em liberdade. Juízes humanos cometem erros, mas não o divino juiz do universo. Jurados terrenos podem se equivocar, mas a corte celestial nunca erra. Ao nos colocarmos na presença da sabedoria onisciente de Deus, cada pensamento, palavra e ação serão expostos diante da fulgurante luz da sua glória. Teremos uma só esperança, Jesus Cristo. Ele é o único que pode nos salvar. Não podemos salvar a nós mesmos. Nossa justiça manchada pelo pecado e egoísmo não é suficiente para receber a aprovação no julgamento celestial. Mas a justiça de Jesus é suficiente. Podemos confiar que Ele fará em nosso favor aquilo que nós mesmos é impossível fazer. A mensagem de Apocalipse para os últimos dias é um chamado para entregarmos nossa vida a Jesus Cristo, um convite à amorosa obediência. Essa mensagem é um chamado para darmos glória a Deus em nossa vida e adorá-lo como Criador, à luz do juízo final. Você abriria seu coração agora mesmo, entregando sua vida totalmente a Ele?